não é a sociedade que tem que se acostumar contigo. É tu que tem que se acostumar com a sociedade, porque a maioria enxerga. Eu não enxergo. E assim, é normal. É assim, ó, é tu que não tem que ter preconceito. No momento que o próprio deficiente tem preconceito, tem restrições, não consegue. Eu fiquei cega com 5 anos por um erro médico. Eu achei que eu estava com uma pneumonia e eles estavam me tratando para diabetes. Eles começaram a me dar dose muito alta de insulina. Só que como eu não tenho diabetes, começou a atrofiar o nervo óptico. Eles erraram porque demoraram muito tempo para ver o que estava acontecendo. E eu já estava perdendo totalmente a visão. E perdi, né? Total. Eu tive uma infecção de ouvido, fui levada a um hospital por uma febre muito alta e fui medicada com dipirona. Só que eu sou alérgica a dipirona, não era possível saber. Permaneceram dando a medicação até o ponto de eu entrar em coma e ter que ser transferida de hospital. Quando perceberam, já era tarde demais, já tinha queimado a retina do olho. Eu estudava na primeira série e eu comecei no meio do ano a ter muita dificuldade de enxergar no quadro. Eu fui avançando, né, pra frente, até ficar bem na frente do quadro mesmo. E quando a gente foi na primeira vez no oculista, eu já não tinha visão do olho esquerdo. Por causa da minha perda de visão, era um adenoma de hipófise. E a hipófise ela fica exatamente entre os dois nervos ópticos. Então ela expandiu e ela empurrou os dois nervos ópticos, um para cada lado, atrofiando. Então eu fiz a cirurgia, na cirurgia eu ainda entrei enxergando um pouquinho de cores e vultos. E após a cirurgia eu perdi toda a visão. Eu tive um descolamento de retina com 18 anos, devido a uma miopia alta que tinha desde criança. Mas a miopia, ela era controlada com lente de contato. Só que a retina, conforme a miopia aumentava, ela ficava muito fraca. Então a retina acabou descolando, né? Que desencadeou então a cegueira, né? Na verdade, o meu descolamento da retina realmente foi de um dia pra noite, né? Porque eu dormi e quando eu acordei já sem enxergar. Eu tenho retinose pigmentar, é uma doença degenerativa na retina, né? Ela é genética, eu nasci com ela, porém ela se manifestou quando eu tinha 19 anos, ou seja, até os 19 anos eu enxergava bem, né? E a partir dos 19 eu fui tendo quedas de visão. A minha visão hoje ela é periférica, na região mais periférica dos olhos, assim, eu enxergo bem pelos cantos, por isso que eu olho meio assim de lado, às vezes balanço a cabeça, justamente para poder identificar algumas coisas ainda. Difícil foi a minha inclusão, né? Como criança, me dar conta que eu era uma criança com deficiência. Estudei em escolas que eu foi pedido para minha mãe me retirar da escola em 2 dias, porque eu chamava a atenção dos meus colegas. Teve escola que eu estudei no ensino médio ainda, que a diretora me chamou para dizer que eu tinha que usar óculos, porque meu olho chamava atenção, esteticamente não era bonito meu olho. A pessoa com deficiência tem que dar muito mais de si para poder concluir algum estudo do que uma pessoa que não tem alguma deficiência. A maioria das escolas não tem professores especializados para atender esse público. Conheço muita gente que desistiu por ter rodado 1, 2, 3 vezes por não ter material didático, né, em braille. Eu, graças a Deus, eu tive com a minha mãe aprendeu braille, então ela fazia material em braille para mim. Passava às vezes madrugada fazendo material para me levar no outro dia de manhã. Material trabalhos que eu fazia, ela transcrevia em tinta para os professores poderem ler, para não ficar sem entregar trabalho. Tem que ter muito apoio da família. Se a família achar que é melhor o deficiente ficar dentro de casa, recebendo um benefício do governo, aí tá perdido. A superproteção da família atrapalha também, né? Me lembro que a minha mãe não deixava eu querer andar sozinha na rua por medo de que eu batesse, de que um carro me atropelasse, né? Então ela não deixava. Então, para mim conseguir andar sozinha, eu tinha que mentir para ela que alguém ia me esperar na parada para mim poder começar a ter a minha independência, né? Me sentindo muito limitado, assim,
porque eu era um cara super independente, assim, a minha família, pai e mãe nunca me privaram, assim, de sair, de fazer o que eu queria, né, e eu me vi limitado aí, super protegido também pela mãe, enfim, e isso tudo começou a me incomodar demais, assim. É aquilo que eu disse, tu tem que se sentir normal. Porque se sentir como uma coitadinha, eu sou deficiente, não, eu não posso. Daqui não vai mesmo. O que rola muito não aceita ajuda é arrogante. Mas também tem algo de não deixa as pessoas pensar que tu é coitadinho. Então a gente tá sempre numa luta, assim, de o quanto que a gente tem que ser pra sociedade te entender como alguém que é um ser humano além da deficiência. Eu tenho uma memória visual, assim, muito presente, sabe? Tanto que eu até digo, assim, que toda vez que eu durmo e sonho, né, de noite, os meus sonhos são todos enxergando. Nunca eu sonho que não enxergo. Eu não lembro, eu sei o que as pessoas falam, que a minha avó fala, que a mãe fala que eu pedia pra acender a luz e era dia. E me levavam no sol pra eu sentir o sol e eu dizia não, que eu queria sair da escuridão. E a mãe dizia, coitada, né? Ela dizia, tu vai dormir amanhã, tu vai acordar no normal. Porque até então era a esperança de todo mundo, né? Aquelas coisas que são bastante difíceis de tu explicar pra uma pessoa que sempre foi cega, né? Uma noção de altura, uma noção do que é o céu, cores. Essas coisas são muito difíceis para aquelas pessoas que nunca enxergaram. O que é o sol, o que é o mar, o que é uma questão de tu enxergar o horizonte, né? Essa questão que é mais, digamos assim, abstrato, né? Para aquela pessoa que nunca enxergou. Não tem como te explicar isso. Não tem como te explicar uma cor. Os outros sentidos, eles acabam se aumentando, digamos assim, né? Devido, acho que à própria obrigatoriedade do corpo, né? Ter que sentir mais, ouvir mais, né? Eu ouço muito bem, até às vezes o que eu não quero ouvir eu ouço. Eu sinto o cheiro muito bem. Os meus outros sentidos são bem mais... Eu sou muito assim, perceptiva mesmo. Eu tenho muita noção de espaço. Tu mapeia o teu espaço. Que nem aqui em casa eu conheço tudo. O mesmo acontece na sala, no ambiente de trabalho. Faço tudo que uma secretária executiva faz. Ata, serve café, serve vinho, quando tem reunião para empresários, né? Às vezes eu tenho que levar uma bandeja, sei lá, com 3, 4 taças em cima de salto. Para mim é normal. Eles ficam apavorados, né? O que eu realmente gostaria é de ter um país acessível para todos. Porque se tu for pensar, a acessibilidade não é só para o deficiente. Vocês vão envelhecer. Eventualmente vocês vão ficar surdos. Eventualmente vocês vão ficar com deficiência visual. Eventualmente vocês vão ficar com limitações físicas. Vocês vão ser deficientes. Então, hoje ou amanhã, ou daqui 10, 20, 30, 50, 60 anos, vocês vão precisar dos recursos de acessibilidade que são para as pessoas com deficiência. A sociedade dizia que eu não podia trabalhar. Eu não posso trabalhar? Eu passei num concurso público. A sociedade dizia que eu não podia ter filhos. Tu não pode ter filhos. Eu planejei meu filho e tive gêmeos. Então eu escolhi ser feliz, mesmo com a deficiência. Estou realizando agora um grande sonho na minha vida em ser mãe. Dia 6 de outubro eu ganho o Davi.